Muito bem, Paulo Vaz. Estamos aqui a bordo do Audi e-tron, na sua versão Sportback Performance Black 4. É tão grande o nome que ele até consegue ter uma rima, né? É incrível. Pois é, a primeira estrofe, a segunda estrofe. Cara, a versão mais civil, né, deste carro, que é um belíssimo carro. E versão mais civil porque existe a versão S desse carro, né? Que a gente já testou também aí no canal. Só procurar Audi e-tron S. Exatamente. São 355 cavalos com 57,1 kgfm de torque. Ou, se você botar aqui no S, né? Quando você bota no modo S do câmbio, que não é um câmbio, né? É só para dizer para onde você vai. Sim, o quanto você vai gastar de bateria, o quanto ele vai andar. Na verdade é que o câmbio não tem câmbio, não tem marchas aqui, né? Mas quando você bota para trás pro D, que é para andar para frente, tem ainda um S que dá esse overboost, e quando dá esse overboost vai para 408 cavalos com 67,7 kgfm de torque. É muita diferença, né? Muita diferença. E são dois motores, cara. Um no eixo da frente, um no eixo de trás, e eles somados somam essas potências. Eu só andei no S o tempo inteiro. Não tem por que andar em outra. Até porque ele não fica ruim de andar no S, mesmo na cidade, ele não fica chato. Não, e o pedal do acelerador responde exatamente como você quer. E eu tô andando também no Dynamic, porque eu peguei o carro de você tinha deixado no Dynamic, e eu deixei assim por um simples motivo. Esse carro tem suspensão a ar, e a suspensão a ar desse carro parece meio molenga, e quando você põe no Dynamic ela fica mais baixa e um pouquinho mais dura, então fica muito mais gostoso o carro de andar, inclusive na cidade. Então eu preferi deixar desse jeito. Por isso que você pegou já no Dynamic. Exatamente. Pois é, cara, eu adoro esse carro. Adoro esse carro. É um carro... Bom, como vocês estão vendo, tem teto solar panorâmico. Esse é o carro elétrico que pra mim mudou o conceito de carro elétrico. Por que eu falo isso? Os carros elétricos, eles sempre foram... Primeiro, você não podia confiar na capacidade de carga. Não podia. No range que ele fala, você não podia. Esse carro foi o primeiro que eu andei que ele é muito parecido com um carro a combustão na autonomia que ele te mostra. No que tange a autonomia que ele te mostra aqui. Então ele é o primeiro carro elétrico que eu andei que ele te mostra uma coisa um pouco mais realista. Os Volvo também melhoraram muito nesse quesito. Melhoraram muito, mas o Volvo, o que acontece? Veio depois. Sim. Né? E o que acontece? O Volvo, ele é muito parecido, o comportamento dele é muito parecido com o carro elétrico antigo, que é aquele comportamento o tempo inteiro puxando, empurrando. Tudo bem, esse aqui no S ele é... você tá falando de acelerador. De acelerador, mas um pouco mais agressivo de resposta. Exatamente, né? Esse carro aqui ele é literalmente mais civil. Foi o primeiro carro que eu andei elétrico que você fala, pô, ele tem um comportamento um pouco mais parecido com um carro a combustão, que pra cidade é bom. Eu tenho uma teoria sobre isso. Esse carro aqui é muito pesado. Ele pesa 2.730 quilos. É bastante coisa. Ele é muito pesado. E eu acho que é por isso que ele é dócil, mesmo com 400 cavalos, né? 408 cavalos. Sim. E 67,7 kgfm de torque, porque ele tem muito peso. Então a primeira porrada, quando você sai no S, dá o pé no fundo, ele te empurra com certa força. Sim. Mas você não sente essa porrada tão grande, acho que muito por causa desse peso todo. Pode ser. Eu acho que além disso, tá, Lipe? Eu acho que além disso, mesmo quando você já tá em movimento com o carro, ele é mais suave. Se você pegar um Volvo, um XC40... ele tem uma explosão maior, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, esse aqui não. Esse aqui ele é mais um comportamento mais suave e um pouco mais amigável para quem tá dirigindo. Até porque a proposta dele é de um SUV de luxo. Sim. Não de um esportivo, né? Eu tenho essa impressão de que esse carro tem essa civilidade, né? E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que de fato, a gente testou esse carro logo que ele saiu, sei lá, 3 anos atrás. Sim. A versão SUV, né? Que eu fiz um vídeo. E é engraçado porque de lá pra cá, né? Lá eu falei, pô, ele é o carro do futuro, ele é o carro moderno e tudo. E ele é mesmo, né?
Porque se você for pensar, ele é o carro elétrico civil, né? E eu já estou usando essa palavra de novo, porque a gente tem um entendimento, né, de que o carro elétrico é um negócio totalmente diferente, que ele não tem que ser. É isso. A gente sempre falou isso. A gente sempre falou isso. Pô, não precisa. Pô, é legal o Tesla? É legal o Tesla. Não tem o que falar. Pô, é legal pra caramba, tal. Mas assim, não precisa ser aquilo. Você pode entrar num carro e falar: puta merda, que carro luxuoso. E não que, nossa, que carro diferente. E esse carro aqui, inclusive, ele tem umas coisas muito legais. Tem. O fato do isolamento acústico dele ser bizarro, porque como ele é um carro elétrico, ele precisa ter esse isolamento acústico bizarro. Exato. E ele tem um som Bang & Olufsen absurdo, com 755 watts e 16 alto-falantes. 16 alto-falantes. Sabe o que mais me chama a atenção? Além do som, que o som é um absurdo, mas o que me chama a atenção, ele usa rodas de aro 21, Lipe. São perfil enormes, baixo. Perfil baixo e largas, né? Você não escuta a rodagem desse pneu. Não. A Audi trabalhou bem com a Continental e com a Bridgestone para desenvolver pneus específicos para esse carro, para que a rodagem fosse mais silenciosa. Então, deu certo, com certeza. Com certeza deu certo. Cara, aqui dentro, e aí é que eu acho legal nesse carro. Você tem um carro elétrico, você tem um carro muito moderno, mas com detalhes diferentes. Sim. Ele não precisa ser inteiro diferente. Não. Então você tem, obviamente, esses espelhos retrovisores que são câmeras. Cara, eu tenho as minhas ressalvas quanto ao funcionamento dele. Eu também. E não o funcionamento em si dele, mas a convivência com eles, né? Porque, primeiro, eles estão... Você tem que olhar um pouco mais para baixo do que você está acostumado. Até aí tudo bem. Uma coisa de dias você acostuma. Só que a sensação de profundidade dele é muito pior do que o espelho. E quando você vai mudar de faixa ou alguma coisa que você tem que ir um pouquinho mais rápido para sair da onde você tá, normalmente você dá seta e coloca o corpo um pouco mais para frente para você ver um pouco mais de ângulo. Você dá aquela jogadinha de corpo. Isso. Pra ter ângulo. Aqui não dá. Não, porque não dá. A câmera tá a imagem ali. A coisa é que quando você liga o pisca, ele dá um tiquinho mais de ângulo. Um pouquinho mais. Mínimo. Exato. À noite me atrapalhou um pouco. Eu gosto até mais dele à noite do que de dia, porque ele acende a luz. Se você liga o pisca, ele acende o verde, quer dizer que tá livre, você pode entrar. Ele acende amarelo se tiver algum carro no teu canto ali, no teu ponto cego. Sim. E ele pisca amarelo se o carro estiver vindo pra cima de você. Então, o que acontece é o seguinte, à noite, eu moro perto da Marginal. Então eu ando muito na Marginal Pinheiros. À noite, eu concordo que ele faça isso, que ele pisque e tal, mas quem anda na Marginal local, como você anda, eu ando, e quem é de São Paulo, sabe muito bem que do nada aparece uma moto. E essas motos, que elas estão muito mais rápido do que o trânsito dos carros. Não, e do que a velocidade. Eles estão sempre andando a 90 quando a velocidade é 60. Exato. Essas motos, ele não aparece, a não ser que ele esteja muito perto. Nessa diferença de velocidade, você já tomou uma buzinada, entendeu? Então você fica meio de sempre... Puta, vou ou não vou? Vou ou não vou? Você fica meio apreensivo. Eu entendo e concordo. Eu olhei esses carros usados, né, no Motors para ter uma ideia de desvalorização, para a gente inclusive falar do sistema de assinatura da Audi. Sim. E eu cheguei a uma conclusão de que 80% dos carros que estão à venda usados não tem esse espelho. E quando a gente gravou o outro Sportback da outra vez, que é o azul Navarra, a gente falou, não dá para comprar sem isso. Eu ainda acho que não dá, mas dessa vez eu acho que eu demorei mais para acostumar com os espelhos, então eu fiquei um pouco mais receoso quanto a isso. E vendo tantos Audi e-tron, mesmo Sportback, Performance Black e tudo, porque esse espelho é opcional, vendo tantos sem esse opcional, acho que dá para comprar sem. Porque eu tenho a impressão de que quem vai comprar usado não necessariamente vai querer esse espelho.
Será que 80% não tinha porque os que tinham já foram vendidos? Porque... Não, tô falando dos usados. Não, é isso que eu tô dizendo. Porque, assim, eu ainda continuo com a minha opinião. Se você vai comprar um usado, cara, a pessoa vai procurar com isso. Vai. Tudo bem, é um opcional, né? Então dá pra você não ter, enfim. Aliás, falando em opcional, vamos falar dos opcionais? Sim, vamos. Então os opcionais são o espelho, como a gente disse. Se você escolher o outro espelho, tem capa de carbono. Se você escolher outro espelho, opcional. você ainda tem um sub-opcional, que é ter capa de carbono nele. Você pode ter também o head-up display, que esse carro aqui, esse carro está absolutamente completo. Então ele tem o head-up display, ele tem o espelho, ele tem os bancos esportivos. Bancos esportivos, super esportivos. Super esportivos, então ele não tem um encosto de cabeça, ele é um banco inteiriço. E aí, quando você escolhe esse opcional, por mais louco que possa parecer, esse Performance Black 4 tem o kit S-Line. Quando ele tem o kit S-Line, ele tem o acabamento em alcântara. E aí quando você pede o banco super esportivo, você perde o acabamento em alcântara. Você perde o acabamento em alcântara. Esses bancos, eles são... entender isso. Eles são totalmente elétricos. Esses dois bancos aqui, com duas memórias só pro motorista. Que tá muito bom. Que é o que precisa. Não precisa de memória para passageiro. Outro opcional, Night Vision. O Night Vision também é opcional. Aliás, eu ando com ele ligado o tempo inteiro. Eu acho muito legal o Night Vision. É muito legal. E para ele funcionar, você tem que estar com o farol aceso. Então não dá para você deixar no automático. Você tem que ligar o farol do carro e para poder ativar o Night Vision. E o Night Vision tem uma coisa interessante. Ali no seu bairro eu estava andando, tem várias rotatórias ali do outro lado, né? Da Roberto Marinho. Sim. E como eu ando sempre, ele faz a detecção de animais, de pedestres e de bicicletas, principalmente. E aí eu tava indo, tem um cara ali parado, vamos ver se ele detecta. Eu tava indo, não detectou. Mas porque ele tá da mesma cor do caminhão ali. Só o cara se assustou que ele achou que você tava indo pra cima dele, mas tudo bem. Então, mas eu fui fazer uma rotatória ali no Brooklyn, e aí o que aconteceu? Tinha um cara na calçada para atravessar, mas ele ia para atravessar para cá, mas eu fiz assim, então eu meio que apontei para ele. Quando eu apontei para ele, o carro achou que eu tava indo para cima para atropelar o cara. E aí ele apitou tudo aqui. Eu falei, calma que não vou atropelar o cara. Ele falou, você é doido, tio, você é doido, para! Não, e ele aparece Audi Presence, como se fosse o assistente de colisão dianteira, que ele tem, que um cara cruzou na minha frente, ele apitou, mas ele não freou o carro. E aí ele aparece um carrinho no Audi Presence com um símbolo de, tipo, uma estrelinha, assim, como se estivesse batendo. No caso do pedestre, ele aparece um pedestrezinho com o aviso de colisão. Que legal. É interessante, é bacana. É isso, ele tem o Audi Presence, né? Ele tem, inclusive, o ACC, né? Claro. Esse carro tem aquele assistente... piloto automático adaptativo com assistente de tráfego, né? Que eles chamam de Traffic Jam, né? Que você consegue andar com ele, inclusive ele detecta se você tá rápido, se tá devagar, como é que o trânsito tá indo, e ele deixa você habilitar ou não, ele lê moto passando, ele é bem inteligente. Um absurdo, é bem inteligente. E ele também tem condução semi-autônoma, né? É o Traffic Jam, né? O semi-autônomo. Mas aí é que tá, é muito louco, porque é um dos melhores Traffic Jams que eu conheço. Mas ele é meio sensível no ponto de leitura de faixa, por exemplo. Hoje, eu tenho a impressão que os carros têm uma leitura de faixa um pouco melhor do que tinham antigamente, né? Eu tô falando, esse tipo de tecnologia evolui muito rápido. Nós estamos falando que esse carro aqui é um carro de 3 anos de mercado, basicamente. Sim. E os novos, as versões mais novas de tudo que a gente tem andado já é um pouco são mais efetivas, inclusive nessa leitura de faixa. A gente testou há pouco o Bronco era mais efetivo que esse carro na leitura de faixa. Sei lá, dá pra citar o próprio Hyundai Creta, que a gente sempre fala do Creta, mas o Creta é um ponto, né? O Volvo também sempre tem uma leitura um pouco melhor. Cara, esse carro conta também com os modos de condução. Sim, são 7 só? 7 modos de condução, tá tranquilo. Vamos lá, eu vou ler, né? Porque não dá, né? Pra decorar tudo. Sim. Efficiency. Não, tem o Off-Road. Off-Road, afinal, é um 4x4. Aliás, essa tração desse 4 aqui é muito, muito boa. Ela pode jogar até 100%
de tração em uma roda. Em uma roda só. Cara, isso aqui é impressionante que pode fazer. Eu já dirigi esse carro em off-road e é realmente impressionante. Eu dirigi não em off-road, mas eu dirigi naquelas rampas, sabe? Tem aqueles donks, aquelas coisas pra você fazer, sobe, desce, não sei o que, e eu achei bem interessante. É impressionante o que esse carro consegue fazer, cara. Off-road. Você botou no off-road, ele subiu a suspensão inteira. All-road. E já que a gente tá falando disso, o off-road, quando ele sobe a suspensão, a diferença do mais baixo no Dynamic pro mais alto é de 7,6 centímetros. Caramba, ele sobe pra caramba a suspensão. Eu já tô me sentindo muito mais alto aqui com a suspensão desse jeito. E ela nem terminou de subir ainda tudo. All-road. Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, que é o esportivo, e Individual. No Individual, você consegue escolher propulsão, suspensão e direção entre confortável, equilibrado e esporte. É isso. Então, estava no Dynamic. Pode voltar. Voltemos para o Dynamic. Ele já vai baixar o carrinho. Já tá baixando, na verdade. Mas olha, os modos mais baixos da suspensão são o Efficiency e o Dynamic. Sim. Você ainda tem o ar-condicionado digital automático Quadrizone. Então, que tem duas zonas aqui na frente. É uma zorra completa. É muita zona. Muita zona. Essas duas telas eu acho bem legais. Aliás, são 3 telas aqui, né? 5 telas se contar as do retrovisor, né? Mais o head-up display, 6. 6 telas só aqui na frente, cara. É muita tela. Muita tela. Você tem conexão com Apple CarPlay, Android Auto, sem fio. Carregamento por indução. Eu demorei alguns dias para achar. Você tem esse buraco aqui, né? Que você reclamou da outra vez, esse console, que inclusive ele tem um porta-copos aqui que você pode abrir ele. Sim. E aqui do ladinho ele tem esse carregamento por indução que carrega muito fácil. Você bota o telefone aqui e ele começa a carregar. Sim. E é legal que ele tem um clipe para segurar o seu telefone, ou seja, o seu telefone não fica andando e parando de carregar. Ele não fica andando e parando. Não é que eu reclamei, eu só acho que ele é pouco intuitivo. Mas eu acho ótimo no funcionamento, porque, por exemplo, na maioria dos casos, fica aqui no console central, aqui na frente, normalmente na frente da alavanca de câmbio. Você coloca o celular ali, toda vez que ele tiver um alerta, ele vai acender e você vai olhar para ele. Neste caso aqui, além dele ficar presinho por causa do clipe, você esquece que ele existe. Entendeu? Porque ele fica longe da sua visão. Eu não sou atraído pelo celular dessa forma, mas eu entendo que é uma coisa boa você não ser atraído por ele. Eu também não sou. Mas enfim, né? Você tem as câmeras 360 graus, são bem legais. Animal, aliás, né? Quando você liga aqui, e você tem vários ângulos, né, dela, é muito vários ângulos. Você tem inclusive uma visão 3D, né, do carro. Sim. Você tem aquela visão 3D. E aí você tem os ângulos dianteiro, você tem um dianteiro mais aberto, você tem o traseiro mais aberto, meio fisheye, assim, né? Ou aquele olho de peixe que fica mais angular. Você tem as câmeras das rodas, né, pra ver. E você tem o Bird, que é aquela visão de cima. Exato. Então, tem todas as visões. Aliás, essas câmeras ajudam muito, porque é um carro grande, né? Sim, muito grande. Ele tem 2 metros de largura, cara. Mais de 2 metros de largura. É muito louco, porque a gente anda com trocentos mil carros, né? Mas os carros mais largos que a gente tem andado ultimamente são os Audi. É muito louco. Ele tem 4,90 m, né, de comprimento e 2,6 m, acho que, de largura, alguma coisa assim. É mais de 2 metros. Ele ainda é um tiquinho mais estreito que a RS6, que tem 2,11 m, 2,11 m ou 14 m de largura. E 2,16 m o RS e-tron GT. Sim. Você ainda tem... o RS e-tron GT é muito largo. É muito largo. Agora que você falou, eu me lembrei o quão largo é aquela porra. Claro que isso se resume em conforto. Você tem um ótimo espaço atrás para 5 pessoas. Sim, é uma sala. Por incrível que pareça. E você tem um porta-malas de 555 litros atrás, mais 60 na frente. Isso. O 555 litros é porque é a versão Sportback, né? Se for a versão SUV, você tem 600 litros, é um pouquinho mais. E se você rebater os bancos, na versão SUV você tem um pouquinho mais de 1.600 litros e na versão Sportback um pouquinho menos de 1.600 litros. Então, coisa pra caramba, Coisa pra caramba. Só eu esqueci de falar, como esse carro tem a função off-road, ele tem o Hill Descent Control. Sim. Que ele, em descidas
pouco com pouco grip, né? Pouca tração, ele controla o freio, tal, para você sair mais fácil. E se você se preocupa em um carro desse tamanho em estacionar, ele tem o Park Assist. Ele estaciona sozinho para você. Exatamente. Em vagas transversais e paralelas. Exatamente. Lipe, o que o pessoal pode se preocupar também é na questão de carregamento, né? Porque existe, do jeito que existe o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, existe Fear of Range. Isso. Não, é Range Anxiety, que os gringos chamam. Range que Anxiety. É aquela ansiedade de acabar a bateria e você não ter o que fazer. Exatamente. Porque a gasolina você para e carrega. Exatamente. Ou carrega num saquinho e põe dentro do tanque. Agora aqui não tem o que fazer. Uma coisa que a gente tem que falar pra vocês, pessoal, porque assim, normalmente é um carro de 650 mil reais, quase 650 mil. 685 no 990, essa Sportback. 685, 990, é isso mesmo. Quase 690 mil reais. Então assim, a pessoa que vai comprar, ela pode muito bem colocar, isso a gente fala em todos os carros elétricos que a gente testa. Carregador em casa. Ela pode colocar em casa, ela pode colocar na casa da praia, ela pode colocar na casa... E é uma coisa que você vai falar, pô, mas aí você vai gastar mais 60 mil reais, 70 mil reais só em carregador? Vai, porque... Custa quanto um carregador hoje? 20 pau, mais ou menos. Um legal, 20 mil reais. 15, 20 mil reais. Um rápido. Carregador rápido. Não. Um carregador rápido. Ultra rápido, puta, passa de 200 pau. Não é um muito supercharger, não. E... Puta, mas você vai gastar tudo isso? Vai. Por quê? Porque a pessoa que comprou um carro desse e fez isso... É 10% do valor do carro. Muito provavelmente ela vai ter um próximo carro elétrico. Então, não vai ser só para esse carro que você vai usar isso. Você vai usar pro seu carro, pro carro da sua filha, pro carro do seu filho, pro carro da sua mulher, enfim. Você vai ter algumas coisas. Alguns prédios aqui em São Paulo, pelo menos, já estão sendo construídos com vagas de carro elétrico. E vale lembrar que, pelo menos aqui em São Paulo, e vale consultar na sua cidade, aqui em São Paulo, a prefeitura baixou uma lei que os prédios são obrigados a deixar o morador instalar um carregador na própria vaga. Exatamente. Então não tem mais essa de você pedir aprovação do condomínio nem nada disso. Mesmos prédios antigos. Para você que fala assim, o elétrico não é o futuro, o elétrico não é tal. A Audi está fazendo um trabalho com a Raizen. A Raizen, gente, para quem não sabe, é a dona da Shell. É a dona da Shell, entendeu? Então assim, a Raizen está começando a colocar, se eu não me engano, só neste ano foram 70 novos carregadores. Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Norte e Nordeste, eu conversei com uma gerente de eletrificação da Raizen. Norte e Nordeste está sendo um pouco mais complicado a negociação, mas eles também já estão fazendo negociação para fazer. A Audi está começando a fazer agora pontos de recarga que na verdade não é só em postos de gasolina. Ponto de recarga que é um ponto só para elétrico, com uma conveniência. Então você para, você come alguma coisa, eu já vi lá fora isso. Isso, eles estão fazendo aqui no Brasil agora. Bom, esse carro custa então 685 mil reais, 990, né, Paulo? Mas a gente tem também um programa de assinatura. E o programa de assinatura dele hoje, 3 anos depois do lançamento, é mais barato do que era no lançamento. Custava R$14.500 no lançamento. E hoje você consegue pegar esse carro no programa de assinatura por R$13.585 mensais. Aumenta. Não, 10 mil. Não, esse aqui, Performance Black Sportback, é 14 mil, é R$13.585 por mês. R$13.585 por mês. Ou seja, a gente no começo falou que valia muito a pena você fazer a assinatura. Inclusive discutimos isso em uma de nossas lives. Porque se você pegar essa desvalorização desse carro no primeiro ano dele versus o que você pagava por mês, e era maior o valor do que hoje, a desvalorização era exatamente a mesma do valor que você pagava, só que você não tinha que pagar seguro e nem se preocupar em vender o carro depois, nem nada disso. Hoje em dia,
o usado desse carro está valorizado. Então, a assinatura é um negócio legal para quem não quer despender da grana de uma vez só, mas financeiramente, em 2 anos, você vai gastar muito mais para ter o carro por assinatura do que se você comprar. Claro, depois você vai ter que vender seu carro, você vai ter que pagar um seguro e tal, mas mesmo considerando seguro e tudo mais, você ainda vai gastar mais ou menos uns 40 mil reais a mais assinando do que o valor da desvalorização em 2 anos. Eu acho que é uma conta que tem que ser feita. E convenhamos que 13 mil reais por mês é muita coisa. As montadoras estão fazendo todas, eu não sei, a Audi está fazendo hoje está fazendo uma promoção, né, em 12 vezes com juros de 0,5 e tal. Então, assim, eu não vejo, na minha cabeça, eu não vejo a vantagem da assinatura. Eu também acho que não.